Precioso Deus e eterno Pai Celestial, quão grandes é o Senhor. Tuas obras são infinitamente grandes, ó Pai. E nós te agradecemos por sermos seus filhos, por todos os livramentos, por todas as bênçãos do Senhor que a nós é concedida, Pai. Pelo teu sacrifício que nos fez perfeito, quando nós não tínhamos nada e não temos nada de nós mesmos. Mas o Senhor depositou em nossa conta a tua justiça e nos olha e nos vê como perfeitos. Como a tua palavra diz, sede perfeito como o vosso Pai que está no céu é perfeito. E nós sabemos que a condição de chegarmos a essa perfeição é através do que o Senhor fez por nós, através de uma rendição completa, uma aceitação, uma fé que confia e descansa de que através do teu sacrifício não há culpa e não há pecado, Pai, em nossas vidas. Nesse culto de oração, qual viemos, rogamos que o teu Espírito Santo venha. Tome o controle, ó Deus, e nos dê momentos de oração, de consagração. Nos inspira para agradecer, nos inspira para te louvar. Pois lhe pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar em pé. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ler em João, o Evangelho de São João, capítulo 15. Deus abençoe aos nossos visitantes e também a todos que participam através da internet. Amém? São João, capítulo 15, verso 1 ao 9. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Amém? Podeis assentar. Deus abençoe, acrescente as bênçãos à palavra que foi lida. E para uma breve meditação, antes de entrarmos na oração, vamos falar sobre o tema Estando em Cristo. Eu estava observando, irmãos, que aqui há promessa nessa escritura, mas também há uma sentença. E a sentença é para quem não produzir frutos.
será cortado e lançado no fogo. Isso, naturalmente, pode preocupar alguém, olhar e dizer assim, bem, mas eu não tenho dado conta de produzir frutos dignos, frutos semelhantes aos de Cristo, porque Ele não aceita nenhum outro fruto. Não aceita um fruto intermediário. Tem que ser frutos exatamente iguais aos dele. E então é onde às vezes as pessoas acabam, vamos dizer, derrubando os braços, né? E dizendo, isso não é possível, eu não dou conta. Mas se nós lermos com atenção, nós vamos ver que não há nada de misterioso nessa Escritura. E também não é colocado em nós um fardo impossível ou difícil. Porque nós vamos olhar que ele diz, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Observe. Toda vara em mim que não dá fruto, primeiro ele diz, toda vara que não dá fruto, aí está a sentença, é cortada e é lançada no fogo. Mas na sequência ele diz assim, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele fala que o Pai limpa, né, para que aquelas que produzam possam produzir mais. Daí ele diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aqui fecha o assunto. Há uma maneira de qualquer homem produzir frutos. Não é pela nossa capacidade, não é pelo que somos, mas é unicamente por estar em Cristo. Então, se olharmos isso mais claramente, nós vamos ver que não é nós, não é nossa capacidade que vai trazer frutos, mas é a própria vida de Cristo em mim e em você. O inimigo, ele trabalha de duas formas, desacreditando das Escrituras, ou então fazendo a pessoa acreditar, mas ter dúvida quanto aquilo se cumprir em sua vida. Ou seja, eu acredito que é a palavra de Deus, eu acredito que Deus realmente exige frutos, mas eu não sou capaz. Mas eu não dou conta. E aí é onde a pessoa vai realmente ficar infrutífero. O que Deus espera de nós, irmão, você vê que ele diz, o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se você sente um jugo pesado, difícil, é porque você está tentando produzir fruto desconectado de Cristo. Através da sua vida, através da sua capacidade, da sua esperteza, isso leva as pessoas a cansar. E muitas vezes a virar as costas. Eu tentei, eu lutei, eu não dei conta. Mas o que Deus espera é que nós entenda que através dele, tudo que ele pede para que seja feito através de nós, é ele que acaba fazendo em nós. Mas como nos deu o livre-arbítrio, depende de mim e de você permitir a Deus, nos render a Deus. Aí volta aquela palavra que sempre citamos do carcereiro. O que eu posso fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo não preocupou em falar para ele vencer os vícios, o pecado, mas Paulo direcionou ele à pessoa de Cristo, porque ele sabia que através de Cristo, todos os frutos seriam produzidos,
todas as coisas que eram para ser mudadas seriam mudadas através da vida dele. Então, às vezes, irmãos, tem pessoas que têm muitos anos de fé, mas não conseguem compreender que é através de Cristo. Não é através do quanto eu tenho a capacidade ou condição. O nosso render a Deus, o nosso consagrar a Deus, não é você fazendo para adquirir capacidade própria e produzir o fruto. Mas a nossa consagração, que é necessária, é para nos render a Deus, é para nós criarmos um relacionamento mais próximo de Deus. Em outras palavras, é para nós conectar esse fio elétrico para que a luz acenda, a lâmpada acenda. Então, eu me lembro do livro Geração, creio que o irmão Cox, ele tinha um sítio, e ele disse que o irmão Branham usava sempre aquele sítio para descansar. Ele saía para as campanhas, você sabe quanto que o ministério do profeta exigia do profeta, e aquilo esgotava o irmão Branham. E quando ele entrava na unção, então ele ficava praticamente fora de si, e o poder de Deus, trabalhando através dele, levava o seu físico, mesmo o seu psicológico, a um cansaço extremo. E ele então saía e ia para esse sítio, porque ele precisava se desligar um pouco e desaparecer um pouco para descansar a sua mente. E o irmão Cox diz que ele sabia que a razão do profeta ir ali era para esse fim. Então, ele não fazia perguntas ao profeta, ele procurava simplesmente deixar o irmão Branham à vontade. O irmão Branham ia caçar, voltar, pescar, e assim. E o irmão disse que percebia que conforme o profeta ia descansando, ele ia se tornando uma pessoa muito alegre, brincalhão. Quando ele estava cansado, quando ele estava na unção, ele era bastante fechado, quieto. E então, o irmão conta que ele ouviu a fita que o profeta pregou sobre o sinal. E na fita, vocês sabem, o profeta diz que o sinal é a única forma de nós termos o arrebatamento, salvação. Pertencer à igreja, ser um bom membro, nada disso te dá o direito ao arrebatamento. Ser um crente, participar de todos os eventos da igreja, ser uma boa pessoa, isso não põe nós no rapto. Mas o sinal, o Espírito Santo é o que nos dá o direito, é a única coisa. Então o irmão diz que ao ouvir a fita, ele se preocupou e se desesperou em buscar o Espírito Santo, porque ele viu que era a única maneira dele ter salvação, ter o arrebatamento. E ele orava, orava, orava. E então conversou com o irmão Branham sobre o assunto. E o profeta disse assim: irmão, todo o tempo que você tem buscado, o Espírito Santo tem estado ao teu lado. O Espírito Santo tem estado contigo. Tudo o que você precisa fazer, disse ele, irmão Branham, é se render a ele. Então veja, o irmão não conseguia aquele selo, aquela presença, aquele descanso de ter o Espírito Santo, por causa da sua tensão, preocupação. Eu preciso fazer algo para receber. E o profeta diz: tudo que você precisa fazer é se render. Então, eu creio que nós não vamos ficar mal entendido, isso não está falando que então não preciso orar, não preciso buscar. Não é isso. É que às vezes nós vamos orar, às vezes nós vamos buscar, com a ideia de que eu tenho que fazer para alcançar.
que depende de algo que eu tenha que produzir. E aí é onde a pessoa vai entrando numa tensão e acaba se desgastando. Mas o segredo como disse o profeta, é se render. É eu me aproximar de Deus com essa ideia, com essa visão, de que tudo que eu estou fazendo é se achegando à presença dEle, para que Ele possa entrar em mim, para que através da vida dEle, então eu possa produzir todos os frutos que a palavra de Deus exige de nós. Quando nós nos aproximamos assim, irmãos, é diferente. Se alguém te dá uma missão, vamos dar um exemplo, para você efetuar um determinado trabalho, complicado, difícil, e você não entende nada daquele trabalho, você não sabe nem por onde começar, você vai tomar aquela missão. Por exemplo, estou vendo a irmã Inês ali, que trabalha na tradução do Crentes da Bíblia. Vamos dar um exemplo como esse. Eu sei que poucos, sabem ou falaram inglês, ler e assim por diante. Digamos que dá a você uma missão de você pegar um texto e você precisa me trazer isso de forma que eu compreenda. Se você tomar isso como uma missão para você resolver, você vai ficar muito preocupado. Porque você diz, eu não sei. E quanto mais você tentar aprender nessa pressão, mais vai bloquear a sua mente. Mas quando dá essa missão, por exemplo, para mim, traduz essa mensagem. Um pastor me liga, como acontece seguidamente. Olha, eu gostaria que fosse traduzida a mensagem, título tal, data tal. Está me passando uma responsabilidade, mas isso vai me causar um desgaste, uma preocupação. Confiou em mim isso agora, como eu vou fazer? Não. Eu vou simplesmente tomar aquilo e vou canalizar de forma que aquilo vai sair. Vou chegar nas pessoas que têm essa condição e isso vai acontecer. Não sei se vocês estão me entendendo. Deus nos dá uma missão. O que eu tenho que fazer? Não tomar aquilo como eu tenho que resolver isso. Eu vou levar isso e vou canalizar na presença de Deus para que esse trabalho seja feito. Entende? Aí é onde você não olha o chamado de Deus, quando Deus nos chama para produzir frutos, como algo que te perturba, te angustia, te deixa totalmente desequilibrado. Não. Você sabe, é uma missão, mas há um caminho para que essa missão se cumpra. É uma missão produzir frutos de Deus, de santidade. É uma missão, é uma responsabilidade que Ele me passou, sede perfeitos. Eu tomo essa responsabilidade sobre minha mão porque Ele me deu. Mas eu vou com tranquilidade e canalizo a isso na pessoa de Jesus Cristo. E isso acaba sendo traduzido, sendo efetuado através da minha vida. Como nós vemos aqui, ele começa São João 15 dizendo, toda vara que não produzir será cortada. Se parar a leitura ali, você vai ficar preocupado. E se eu não der conta? E se eu não produzir? E se eu não cumprir com esse trabalho, com essa missão? Ele vai me cortar, ele vai me jogar fora. Mas você segue na sequência, daí ele diz, está em mim. Está vendo? Quer produzir os frutos? Eu estou te dando uma missão. Mas você não é capaz. Então, pega essa missão e vem até mim. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Pronto. Te deu um compromisso, mas disse assim, ninguém consegue. A única maneira é se você estiver em mim. E aí você toma aquele compromisso e vai ao próprio que te deu o compromisso.
e ele acaba fluindo através de você. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pronto. Você já não tem mais medo de ser cortado. Porque ele te deu uma missão de produzir fruto, te chamou para estar nele, e aí ele disse: quem está em mim produz muito fruto. Não é alguns frutos, é muito fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. Verso 5: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Está vendo? Está concluído. Te passou uma responsabilidade e na sequência disse: traga isso para mim, eu vou resolver para você. Porque aí ele afirma: sem mim nada podereis fazer. Sem mim você não vai produzir esse fruto que eu estou te pedindo. Sem mim você não vai ter a santidade que eu estou te pedindo. Tentar viver o evangelho por conta própria vai fazer com que você humanamente reprima aquilo que é errado, mas quanto mais vai reprimindo, mais pressão aquilo vai criando contra ti. Mas quando você leva isso a Cristo, e você se rende a Cristo, Ele vem, entra em você, conecta esse cabo de energia na tomada em Cristo, e aí então a máquina começa a funcionar. Amém? Daí ele fala assim, se alguém não estiver em mim, antes ele disse, que se estiver nele, ele é a videira, nós as varas, e quem está nele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aí o 6, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Por que vai ser lançado fora? Porque não produziu os frutos. Aqui em cima, no início, ele diz: quem não produz fruto é cortado e lançado fora. Lá embaixo ele já mostra a razão. Não, aí as pessoas olham como que a razão de ser cortado é porque não conseguiu dar conta de produzir. Não. A razão de ser cortado está mais embaixo, porque não está nele. O não produzir frutos foi uma consequência de não estar nele. Deus seria o autor da frustração, irmãos, se Ele nos desse uma missão acima daquilo que é possível acontecer através de nós. Então, seja o que for que você está passando, tentação na carne, problema no lar, problema familiar, o esposo, a esposa, seja lá o que for, através dele, você se rende a ele, você pede a ele: Senhor, ame essa pessoa através de mim. E aí então acontece. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a videira, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós. Olha a conexão. Vocês em mim, e eu em vós. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas eu tenho pedido e não acontece. Você está nele? Você tem se rendido a ele? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos falar com Deus e pedir a Ele que nos ajude a nos render, a nos aproximar de Deus, não como alguém que tem uma missão e que eu tenho que resolver isso, mas sim alguém que recebeu uma missão
mas que a maneira de resolver isso é voltar no próprio que te deu a missão e se conectar a Ele, e Ele através de você faz. Porque Ele diz, sem mim nada podereis fazer. Nem o mínimo pedido dele é impossível ser feito sem Ele. Nem estar na igreja não é possível vir sem Ele. Ah, mas eu vim. Não, você veio porque Ele, através de você, te colocou o desejo de estar aqui. Nem orar não oramos sem Ele, porque nós nunca vamos desejar orar. Tudo é Ele em nós. Só que às vezes as coisas mais mínimas no sentido, a gente se permite que Ele faça através de nós. Mas quando chega aquilo que olhamos como algo, um desafio maior, mudar essa natureza, vencer esses pensamentos, vencer isso e aquilo, aí parece que você se tranca ali e não consegue confiar e crer que Ele, através de você, vai viver isso, vai te mudar, vai te transformar. Vamos falar com Deus.